Cara, não, sendo bem sincero. Tá. Não tem problema não. A gente tá pegando, tipo, tem que pegar depois o ritmo da coisa, não se preocupa não. Mas eu tô muito por fora do que tá acontecendo no debate lá. Não quero que isso seja um episódio, mas do Alexandre de Moraes e o Elon Musk. Estamos mais um episódio do podcast Unaíma, onde discutimos aqui filosofia e tecnologia e tudo que tem entre um e o outro. Meu nome é Gabriel Brasil, estou falando aqui do Rio de Janeiro, diretamente com o Leonardo Werner, que está falando da gente da onde, Leonardo? Barcelona, Espanha. Pois é. O Leonardo aqui, como eu falei, ele está abrindo a mão da sexta-feira dele para conversar sobre tecnologia e filosofia. E hoje nós vamos falar sobre Elon Musk e o Supremo Tribunal Federal. Resolvemos polemizar hoje, né? Quem diz que filosofia não pode causar treta na internet, mas para o canal nós vamos vamos fazer isso de maneira bastante unaíma. Nós vamos discutir aqui exatamente assim, o que está por trás da notícia, né? E vamos ver se a gente consegue salvar mais uma vez o futuro da humanidade aqui, Leonardo. É isso, em 50 minutos. Em 50 minutos, ou menos, exatamente. Exatamente. Vamos que vamos fora dessa briga aí. É um assunto meio puxado, assim, pedir pra... Assim, se você quiser causar, né, quiser arranjar treta, porque treta é um combustível poderoso, né? Ainda mais com qualquer coisa que mencione o ministro do Supremo é perigoso, né? Exatamente. Então... Mas só pra você ver como é que isso tá rolando, é que, assim, é o debate que apareceu até na Wired já, né? O pessoal tá discutindo no mundo todo isso daí. E tem várias posições, como sempre, né? E assim, tem, por exemplo, o pessoal já falou que o Elon Musk já recebeu a mesma demanda em outros países e não chiou nada. Aí tem uma questão também macroeconômica e de importância econômica para ele, que ele está perdendo muito mercado para a BID, né, chinesa, que está assim amarradinho com o governo brasileiro, né? Que tem uma série de interesses, está querendo comprar minas de lítio, de produção. E o Elon Musk tem um interesse sério de ter uma participação no Brasil, né? E para isso ele precisa ter apoio político, né? Então ele não é um país qualquer para ele conversar sobre isso. Então, tem uma velha história do debate, o que você pode falar ou não falar, mas esse é um mega assunto, acho que entra bem mais na parte também jurídica, constitucional, e o que a gente quer da internet também. Eu gosto muito do approach do Musk, né? Assim, do cara... Ele é um cara que, sei lá, eu acho ele muito estranho. As missões dele, tipo, os objetivos dele, o que ele fala, eles não convergem com os meus ideais, assim, né? Enquanto eu não acredito que, assim, todos os recursos que são destinados com valor, com o dinheiro que tem e tal, o tipo de coisa que ele faz sejam necessariamente em pró da humanidade, né? Em todos os negócios do SpaceX e não sei o que, blá blá blá. Sim. E techno-optimismo todo. Mas a gente está desenvolvendo várias tecnologias que vão ser usadas para... Cara, tudo bem, vocês acreditam, mas no final das contas eu acho que a gente poderia usar os recursos já existentes de uma forma muito melhor para cá. E é uma coisa que ele já criticou, né? Ele já levantou essa bola, falou, então me fala, então falem para mim onde é que é para botar o dinheiro que eu vou botar, né? Para terminar a pobreza e tal. Como se fosse uma justificativa de enfim, continuar fazendo o que ele está fazendo, né? Porque no final das contas é isso, cara, é um pouco de... eu vejo assim... a mídia engrandece, né? Tipo, esses grandes empreendedores, assim, que conseguem alocar recursos
bilionários para alguns projetos megalomaníacos e a gente se esquece que existem necessidades muito mais básicas aqui, né? Eu acho assim, a minha opinião sobre isso é sempre, cara, dar nome aos bois, né? E função aos bois também, nesse caso, né? A gente não pode nunca esquecer que o Elon Musk é, acima de tudo, antes de qualquer coisa, antes de ser o Jesus Cristo da tecnologia, antes de ser o rei da broderagem, antes de ser o vilão do capitalismo, ele é um empresário. Ele é um empresário. Tudo que ele fala, né, todo mise-en-scène que ele faz, né, todo personagem que ele construiu para ele é de um empresário. Não necessariamente de um gestor, né? O Elon Musk é um empresário da maneira assim, mais tradicional, quase como um daqueles Carnegies, né? Aqueles grandes mega empresários monopolistas, né, dos Estados Unidos. Eu acho que ele tem muito essa posição. Então, eu não acho que ele dá ponto sem nó. Né? E eu acho que o empresário fala, mas ele toma decisões econômicas que não fazem muito sentido economicamente. Eu sei, esse é o problema de quando um empresário concentra tanto poder, porque o retorno financeiro, lógico, que qualquer outro gestor teria, não faz sentido, não é o interesse dele, entendeu? Ele já está numa escala muito maior que é causado por essa concentração de poder, de poder financeiro nele. Então ele pode realmente se dar o luxo de chegar lá e detonar uma economia inteira, um presidente de um país, ou falar, eu quero comprar o Twitter porque eu estou afim. Não é porque eu estou afim, porque agora o interesse dele não é mais simplesmente só... ele quer ter uma posição de segurança, de controle, para, no final das contas, o que ele quer fazer é realmente continuar crescendo a empresa dele. Então, acho que as pessoas se confundem muito, mas como esses caras têm muito, muito poder hoje, as pessoas esperam que ele tenha uma atitude altruísta ou uma atitude de governo. Ele não é um governo, ele é um empresário. Né? Né, assim, é um descontrole mesmo, porque eu não me lembro se foi você que me disse isso ou alguém outro dia que eu ouvi uma frase muito interessante, fala assim, era até acho que um professor que acho que apoiava o neoliberalismo, apoiava o liberalismo economicamente, e falava, olha, eu sou liberal, mas eu ainda não fui convencido de como é que se justifica que um indivíduo ou outro indivíduo, ou que os 8 indivíduos mais ricos do planeta concentrem 50% do recurso, valor, da riqueza mundial, né? E que os outros 50 são divididos pelos outros 8,9, né, 8 bilhões e sei lá quantas pessoas. Então, não existe já uma falha tão grande sistêmica do próprio modelo do capitalismo. Isso aqui já está virando um blog comunista, olha só o problema. Mas... Isso significa qualquer coisa, né? Qualquer um desses rótulos diferente dependendo para quem está assistindo. Exato. Não, mas assim, é uma coisa que isso já está fora do controle, né? Como é que você fala assim, e aí esses mesmos indivíduos falam, nós promovemos a meritocracia. Você fala, cara, então me fala como é que meritocraticamente você faz chegar nessa posição de onde esses indivíduos estão, né? Com poderes maiores que estados. Então, e com isso, e com poder de mercado, e com poder de influência, com poder da comunicação, e com muito mais eficiência que estados, né? Porque precisam de muito menos... porque não tem parâmetros democráticos. Mas eficiência também define o que é eficiência nesse caso, porque dá lucro. O problema é o seguinte, alhos e bugalhos, né? O papel do governo não é o mesmo papel de um empresário, entendeu? Então essa confusão, a gente não esperar os mesmos critérios de avaliação de um para o outro é diferente. Na verdade, o empresariado precisa ter um governo que é capaz de controlar a própria economia para evitar monopólios ou competições injustas ou para fomentar coisas que o empresariado não tem interesse ou capacidade de financiar agora, né?
Da mesma maneira, ao contrário, eu acho que o governo também não pode ser o único responsável pela inovação, por arriscar, por testar coisas que não fazem sentido nenhum, que eu acho que aí, nesse caso, eu acho que entra o papel da iniciativa privada, sabe, que vai criar 50 tipos diferentes de papel higiênico, sabe? Óbvio, não faz sentido nenhum para um governo ter o departamento do papel higiênico. Da mesma maneira que não faz sentido nenhum do governo criar 8 estatais diferentes para ver qual dessas estatais faz um foguete melhor. Obviamente, ele vai concentrar o poder numa mega estatal e fazer. Em alguns momentos, algumas decisões estratégicas, eu acho válido. O problema agora é que a gente está esperando. É a questão que. Aí sim, acho que a gente é uma coisa que a gente pode. Acho que a gente pode dar um nó nesse assunto para a gente conversar rapidinho. Depois, justamente, assim, eu acho que tem a questão da tecnologia. Que a tecnologia, o poder já naturalmente se concentra, e a tecnologia que nós temos hoje em dia, né, ela naturalmente concentra o poder nas empresas que se tornam o único veículo, né, na qual essa tecnologia é acessível. Né? A gente está falando do Elon Musk, mas obviamente tem o exemplo, é o Google. Né? Você vê a Google é um exemplo clássico de como uma tecnologia, a tecnologia na escala que a Google tem, não funciona. Depois de um certo tempo de competição, né, teve vários search engines, agora só tem um. E a Google tem uma escala tão grande que ela é capaz de ditar tudo o que vai acontecer, mas principalmente o que não vai acontecer. Né? Essas empresas gigantes, e assim como até a própria Elon Musk, qualquer coisa, concentração de poder, ela começa a querer jogar no modo seguro. Ou então, de coisas irracionais, que eles estão trabalhando numa escala, como é o caso do Elon Musk. Ele é capaz de comprar o Twitter por um valor muito acima do mercado, porque não está mais tendo que responder ao mercado, necessariamente. Ele só está respondendo às necessidades dele, ou a Google responde mais necessidades da Google. Eu conheço pessoas que trabalham na Google e falam, né, que se um projeto não vai valer $1 bilhão, eles jogam fora. $1 bilhão é o dinheiro suficiente para 1.000 startups tentarem 1.000 coisas diferentes, entendeu? Só que não faz essas 1.000 startups, existe uma empresa. Então, assim, e agora isso vai se culminar, na verdade, tudo isso que a gente está falando, eu acho que a gente vai ter que falar disso, a questão da inteligência artificial, né? Que é muito, muito caro a inteligência artificial. E a gente está nesse momento desse risco muito grande. A gente já tinha rede social, que é o caso do Elon Musk, que está brigando com a questão do Twitter. Ela concentra todo o poder num lugar só, né? Todo o veículo, todo o espaço de debate acontecer no Twitter, que não é nem necessariamente o caso, mas é um papel importante. O Twitter, o Instagram. E se agora todo o nosso mecanismo, tudo for movido à inteligência artificial, só tem 2 empresas que são capazes de ter algum poder, mas no mundo, tá? Não é uma empresa no Brasil. Esse é o negócio, é uma escala muito avassaladora, né? E então isso sim abre uma discussão muito grande de o que é o papel da sociedade civil no universo onde 2 empresas têm o combustível do futuro e o combustível do presente também. Elas têm acesso, elas querem ter acesso a toda a energia, a todo o minério, e que eles vão usar isso como matéria-prima para fundamentar toda a criação, porque todo o processo criativo vai passar pela inteligência artificial. Né? E isso nem falar de distribuição, no momento toda distribuição. Eu acho que é um fechamento de um ciclo agora. Né? Essas empresas concentram todo o poder de conseguir as matérias-primas, né? Energia e minério. A gente não tanto esse interesse porque já tinha um esquema fechado com outros monopólios, né? Estados, porque estados controlavam isso. Então eles controlavam a distribuição. A distribuição, mas agora é uma coisa, mas ainda precisava de pessoas para criarem, e eles eram a distribuição. Cara, agora o AI vai criar conteúdo, ou vai ser uma parte assim, fundamental da criação de qualquer conteúdo. São eles de novo, né? Então você vai ver esse ciclo se fecha. E o objetivo, por isso que eu tô falando que quando a gente olha esse caminho que a gente está seguindo, social, esse caminho econômico, os fins econômicos dessas empresas, que são os fins econômicos, né? Sempre otimizando e buscando mais lucro, mais eficiência operacional, mais dinheiro. Eles não são fins
que talvez o planeta Terra precise, né? Assim, e que é esse que é o compasso. A sociedade humana, ela chegou num nível que a gente deteste completamente o que a gente acredita, né? Que a gente se desvencilhou num grau tão gigante de abstração coletiva em relação à tecnologia e o poder que a tecnologia tem de manipular a natureza, né, de dominar a natureza, de usar a natureza e os recursos para os nossos próprios fins que tragam conveniências infinitas para o nosso dia a dia, que a gente está perseguindo algo, a gente está indo numa direção que é essa direção do que é uma direção insustentável no final das contas, né? E eu acho que é isso que pega, porque quando você também para analisar o tamanho das operações, o escopo de um Google, um Facebook, dessas empresas digitais, e outras também, né? As empresas que são de minério, que extraem recursos naturais e tal. No final das contas é isso. A própria corporação, ela já tem uma engrenagem automática, né? Já tem tanta coisa acontecendo, ela tem uma própria autonomia de vontade, né? Que tipo, é a vontade própria da corporação de alcançar esses objetivos. E que, na verdade, você tem ali os board members, os diretores e as pessoas entrando e saindo, e esse ciclo de empregados que entram e que saem, e que, no final das contas, cara, os desejos e os fins dessas corporações continuam sendo perseguidos, né? Assim, e aí caraca, como é que a gente alinha isso pro bem da humanidade, né? Se é que isso não é muito romântico, pensar assim, mas eu acho que... E arriscado. É arriscado, mas, por exemplo, o que eu acho muito interessante é que o Fórum Econômico Mundial ele serve de uma plataforma disso, né? Apesar de você unir esses stakeholders todos e falar, olha, a gente está num momento de ebulição em todos os sentidos, climáticos, políticos, sociais, digitais, tecnológicos, científicos. E aí para onde a humanidade nunca esteve tão conectada, né? Nunca conseguiu realizar conquistas científicas em tão pouco tempo, quando a gente consegue usar e canalizar os recursos para o bem, né? Mas, ao mesmo tempo, hoje a escala e o impacto das organizações, sobretudo que lidam com tecnologia, ele já nasce global, né? Então, isso aumenta o risco de uma forma que não existia até então, né? As empresas antes nasciam e eram locais, elas tinham um impacto regional, tinham um impacto ali naquela comunidade que viviam, que nasciam, que operavam. Hoje qualquer, enfim, asiático, americano, qualquer lugar do mundo, com uma garagem, um computador, consegue criar aplicativos e coisas e que vão ter um impacto global, né? Ao mesmo tempo, hoje em dia você vai montar, tem um outro lado da moeda, né? Essa que é a questão, a distribuição está concentrada em apenas alguns players e alguns veículos. Aquela ideia da internet aberta, ela está morrendo. Assim, aquela antiga internet do início dos anos 2000, de sites, né, de blogs, de pequenas startups, ela tem sido, estatísticas mostram que ela está cada vez mais incipiente. Parece como se a internet está devorando a si mesmo. E o que acontece é o seguinte, imagina, aquela ideia que a gente chama de qualquer pessoa no mundo pode criar um aplicativo, né? Mas essa pessoa vai ter que passar pelo aval do App Store da Apple. Essa pessoa vai ter que aceitar o fato que uma Meta ou um Google, se ela se achar que aquilo ali é um risco para o modelo de negócio deles, a gente não vai distribuir, vai bloquear, né? De novo a gente volta. Ou então, se sua plataforma usa inteligência artificial, você vai ter que usar a inteligência artificial de alguma dessas empresas, da Microsoft, né, ou pela NVIDIA. E são serviços assim, que demandam uma quantidade assim, avassaladora de recursos muito tradicionais, energia elétrica, né?
precisa de energia elétrica, precisa de ser construído, precisa de produção. Então, assim, isso é meio que corre o risco de a gente estar entrando num momento onde aquela ideia de internet é um espaço que é igualitário, para que todo mundo possa entrar e participar do seu mecanismo, essa internet já há muito tempo já está sumindo. A verdade é que se você olhar... Totalmente privatizada, ela passa pelas mãos de atores privados. Ela era privada antes, mas ela tinha vários atores e, assim, a maneira como que nós acessávamos, a maneira de usar a internet vai estar transformando. Esse que é o negócio, né? Antigamente, nós imaginávamos que a internet era aquela coisa, era uma série de sites individuais, né? Uma série que estavam indexadas, às vezes, pelo Google, que tinha um apoio de busca, mas você caminhava por ali. Agora, não acontece isso, né? Eu estava pensando que tem visto uma série de matérias, pessoas falando sobre essa questão da morte da internet que nós entendíamos, e o exemplo que eles sempre dão é o Google. Se você pesquisar qualquer coisa hoje em dia no Google, realmente vai ser assim, tomado de anúncios. Nas primeiras páginas todas. Antes, assim, tinha 3 anúncios no início, mas logo embaixo você achava o blog interessante, algum comentário que você estava procurando, alguma página de notícia. Essas grandes plataformas, hoje em dia, não têm interesse algum mais de, por exemplo, de financiar, de apoiar, e mesmo de distribuir notícias oficiais, né? O YouTube não tem interesse, a Meta, né, o Facebook, que há um tempo atrás criou todo um sistema para participação de fazer parcerias com empresas de jornalismo, ele cancelou completamente, falou que a gente não quer saber de notícia. E por que eles querem falar que a gente não quer saber de notícia? Né? Quer dizer, significa que eu estou querendo defender aqui o New York Times, ou o Globo, ou uma empresa. Não, eles não têm interesse algum em grupos de mídia, ou grupos mediadores, ou grupos especializados em geração de informação, tenham participação nesses veículos. Né? Então, o que você tem agora? Aí você fala, então esse papel então foi assumido por nós, pelos usuários. Em parte, o fato é que agora todos nós, os usuários, estamos participando ali da briga para conseguir a nossa sardinha, né? Para agradar o algoritmo, para ser financiado, para funcionar. Então você vê mesmo o Instagram, né, e o TikTok, né? Não é mais uma página, não é mais um lugar onde as pessoas colocam foto de comida, né? Nem assim, o TikTok não é mais um lugar onde as pessoas fazem dancinha. O Instagram e o TikTok é o lugar onde as pessoas vivem, fazem dinheiro, todo mundo quer uma grana, né? Todo mundo quer ter um retorno financeiro daquilo, e não tem problema nenhum do retorno financeiro em si. O problema é que tipo de informação é gerada ali. Então, todos nós viramos agora, assim, sujeitos a só gerar conteúdo que gere uma monetização. Então, o que acontece? Então, assim, aí acaba devorando a internet. O que eu quero dizer é o seguinte, isso, ao mesmo tempo, diminui a qualidade do que vai aparecendo na internet. Né? Porque não tem mais centros que dão informação. Então, a Google, que, por exemplo, ela era baseada, a própria filosofia da Google era fornecer uma qualidade de informação, indexar a melhor informação possível, ela está sendo tomada pela publicidade, por matérias, coisas que parecem matéria, mas não é matéria, lá no final você vê que é um tremendo de um jabá. E sabe que eu digo isso? E é engraçado que os americanos estão falando isso agora, mas eu já vejo que essa é a internet brasileira há muito tempo. A internet brasileira já fugiu das redes abertas do Google há muito tempo. Tenta pesquisar alguma coisa, algum assunto do Brasil no Google, você só vai ver site de empresa ou blog patrocinado. Né? É muito raro você ver algum conteúdo realmente autêntico, seja de um centro de mídia ou de alguma instituição que queira passar aquela informação. Não, é jabá após jabá após jabá. É um grande deserto de jabá medíocre. Textos que dizem nada com nada. E aonde é que a informação realmente está correndo? Fechado nos condomínios privados, que são as redes sociais. Né? Está acontecendo dentro do WhatsApp, Telegram de alguém. Né? É lá que está tendo o diálogo. Isso não é indexado, não é gravado, não vira centro de informação público. Né? Isso é uma bolha, você começa a gerar suas próprias bolhas, você não consegue nem ter mais acesso a outra coisa. E isso devorando o próprio modelo de negócio dessas empresas, mas elas não se interessam. Por quê?
esse mesmo hiperconcentração de informação está alimentando a inteligência artificial, as plataformas de inteligência artificial. Eu acho que você resumiu muito bem, assim, por isso que eu acho que é necessário repensar um novo pacto, né? Ou seja, do papel social dessas organizações. Porque no final das contas, se a gente fala que as empresas, quando a gente olha lá, qual é a razão social da empresa, né? A gente esquece, só fala... Não tem razão social, é verdade. Qual é a sua razão social, né? E a sua empresa, qual é a responsabilidade que a sua empresa tem para uma construção de uma sociedade positiva, justa, igualitária, enfim, livre, que promova, enfim, coisas de qualidade, né? E no final das contas, acho que você resumiu muito bem essa história da falta de interesse em publicizar ou trazer atores que mediam e que mediavam e que fazem a curadoria de informação para chegar ao grande público, né? E no final a gente percebe que a internet ele é um veículo de exposição de afetos, pura e simplesmente, né? Assim, ela não promove uma reflexão, ela não promove... Claro, você tem aqui e ali revistas e grupos e tal, mas de uma forma geral, o ânimos da internet, que talvez no início, a idealização dela nos anos 2000, como você bem mencionou, que olha, é um espaço democrático, aberto, as pessoas vão criar comunidades, vão fazer coisas juntos, a gente viu que já acabou isso, né? Acabou totalmente. E o que eu quero dizer com isso é o seguinte, que vem um exemplo na minha cabeça, que, por exemplo, se a gente olhar no referências históricas, assim, em relação, por exemplo, debates, né, que aconteciam entre esses intelectuais, ou que aconteciam em revistas, em jornais, né, havia um espaço ali dedicado para uma pessoa opinar, escrever. Aquela carta ia ser, então, publicada por um jornal de grande circulação, uma revista de grande circulação, havia o direito de resposta, a outra pessoa também ia ali e também publicizava aquilo. E isso exige minimamente uma espécie de argumentação, de reflexão, de pensamento crítico, né, de você apontar. E hoje em dia, nós não temos a menor paciência nem o interesse de enviar algo para uma revista que vai fazer essa curadoria, que vai não sei o quê, que vai voltar, porque o tempo ele está comprimido, né? As demandas são tão vorazes de tudo que a gente vira escravo mesmo, um refém dessa produção de conteúdo incessante que perde qualidade. Porque existe esse ímpeto de monetizar agora a nossa vida e publicizar a vida por meio da criação de conteúdo. Mas a publicidade dentro de que critérios? Assim, eu vou falar, eu não tenho... Eu tenho bastante respeito pelo jornalismo e pelas publicações científicas, né? Mas é o fato que muita gente ainda lembra do poder que essas instituições concentravam. E você vê, por exemplo, casos como a revista científica Nature, que ainda tem um custo altíssimo para conseguir publicar, é dificílimo conseguir publicar algo lá, mas eles também, várias revistas que demandam fortunas das equipes, né, para conseguirem ter esse material ali autorizado. E no final das contas, também eram revistas que tinham uma concentração geográfica maior, era muito difícil, né, outros países participarem, pessoas que tivessem outros interesses conseguirem passar pelo crivo da Nature. Mas em compensação, o que isso gerava, né? O intelectual, né? Aquele que fazia o discurso público, o papel dele, né? Como é que ele conseguia se posicionar, ganhar o poder, né? E a influência. Ele tinha que se passar pelo crivo de algumas instituições, né?
E essas instituições tinham uma série de critérios, né? Uns espaços, umas mais abertas, outras mais fechadas. No momento que você passava pelo crivo dessas instituições, você era aceito ao clube. O que tem agora? A instituição hoje do nosso crivo, né, é o algoritmo. E esse algoritmo não vem do céu, tá? O algoritmo, ele vem, de novo, eles são baseados não numa série de instituições com interesses diferentes. Todas as instituições hoje em dia estão à mercê de um algoritmo que estão trabalhando para o que é melhor para aquela empresa, que é praticamente um monopólio, né? E tanto que e esses algoritmos, não importa se você é um intelectual da área acadêmica, da economia, ou se você é um artista, você vai ter que agradar o mesmo algoritmo. Tá? E o algoritmo, aí tanto que você pode ver hoje em dia, o que tem acontecido recentemente é que muitos influencers, né, estão saindo do YouTube, estão desistindo do YouTube. Né? O YouTube, que ainda é a plataforma ainda mais neutra e é que melhor paga, né, os seus criadores de conteúdo, né? Eles estão saindo de lá por causa de mudanças constantes e aparentemente arbitrárias de como é que funciona o algoritmo, né? O vídeo longo agora funciona, então todo mundo tem que fazer vídeo longo. Não importa se você faz um vídeo sobre como fazer bolo ou sobre física quântica e o futuro da paz mundial. Todo mundo tem que fazer vídeo longo. Agora é vídeo curto, todo mundo faz vídeo curto. Agora é vídeo longo de novo, bem longo. Tá, agora o pessoal volta para vídeo longo. Agora todo mundo que falou certas palavras não vai aparecer mais na busca, né? Eles mudam os critérios de busca. Então, se pessoas, até na área científica, pessoas que eu acompanho, né, que falavam, discutiam questões sobre física e sobre o mercado do espaço acadêmico, de uma hora para outra, viu o público deles caírem em 80%. Né? Só tem 20% do problema. Eles não estão entendendo qual é. Eu falei alguma bobagem? Não, eles mudaram o algoritmo. Não aparece mais agora. E assim, eles não podem mandar uma carta. Esses serviços não têm nem atendimento ao consumidor, né? Quem já teve qualquer problema de login com a Meta, né? Com o Facebook e no Instagram, sabe que eles não têm ninguém para falar. E é um só, não importa. Agora, não importa se você é de uma nova startup na Indonésia, se você é de uma empresa na Califórnia ou alguém no interior de São Paulo. Todo mundo está à mercê dos mesmos sistemas. E aí a gente volta à questão realmente o que é fechando essa discussão assim, em parte aquela questão que a gente começou a falar. Qual é o papel, o que está em jogo, né, nessa discussão do Elon Musk e o Supremo Tribunal Brasileiro, né? E até é um pouco atirando as questões as pavoagens, né? O mise-en-scène, né? Que tanto o Moraes como o Elon Musk fazem, são duas figuras que têm plena noção da importância de se fazer um barraco na internet, como é importante na mídia, né? Senão as pessoas não discutam. É o algoritmo, todo mundo está à mercê do algoritmo. O Elon Musk está à mercê do algoritmo, ele sabe que tem que ser fazer barraco. O Supremo Tribunal Brasileiro, de certa maneira, os indivíduos sabem que tem que fazer um barraco, porque senão ninguém vai escutar o que você está falando, né, dos seus lados. Mas o que está em discussão é isso. É possível e se é possível, se é necessário ou se é oportuno criar limites para essas instituições que geram todo o nosso... que são os guardiões de o que pode realmente ser vinculado ou não em nossas mídias. Os guardiões, exatamente, é uma preocupação mais até isso os pilares que são fundamentais para um modelo de sociedade que a gente acredita que seja o menos pior, que é a democracia funcional, né? E o que a gente tem visto é uma deterioração desses valores, desses pilares que sustentam ou que sustentaram a democracia, ou a sócio, né? A democracia
europeia, americana. Democracia representativa, né? Aquela que... Porque democracia significa... Todo mundo joga democracia, né? Todo mundo é democrático, né? A China dos anos 50 é democrático, o Brasil é democrático, todo mundo é democrático. Mas você quer dizer, então, da democracia representativa, essa onde você tem seu representante oficial no governo, uma série de instituições... Sim, que nem isso, por exemplo, não necessariamente significa que nós devêssemos voltar a um modelo que funcionou por um período histórico breve também na humanidade. Mas que o modelo atual ele já não está funcionando e que existe uma grande colisão, um grande conflito entre esses ideais que são entre os ideais sociais, o que seria o bem viver, né? Como é que funcionaria isso? Como é que a gente usa todas essas conveniências tecnológicas para melhorar a vida na Terra para as pessoas, para que a gente promova virtudes ou coisas boas, né? Que as pessoas busquem coisas que sejam significativas para a vida delas, ao invés de simplesmente funcionarem como puramente uma esponja, né? E telespectadoras de conteúdo, versus os ideais verdadeiramente assim empresariais, né? Que têm objetivos únicos, que têm objetivos que não necessariamente estão ali de acordo com o que significaria uma sociedade boa. Então, apesar desses papéis serem bastante diferentes, até hoje, a gente acreditou que os governos estatais, da forma como são organizados, conseguiram, de alguma forma, balizar, minimizar, regular, enfim, esses interesses em prol, né, dos interesses sociais. Agora, o que a gente está vendo é o contrário, né? O que a gente está vendo é que quem efetivamente tem ditado as regras não é mais a coletividade dos cidadãos, né? Mas sim grupos que têm esse poder, de mercado, de agilidade e de ditar esses interesses que acabam impactando, sim, milhões e bilhões de vidas mundo afora. Você está olhando com uma cara muito suspeito. Não, assim, eu sempre olho suspeito quando eu acho complicado quando a gente tenta falar de tal que é a vida boa, né? E eu tenho a tendência mais a ver as relações em vez de ponto de vista de qualidade, mas como de resiliência, dinamismo, né? E de uma estrutura, né? Eu acho o seguinte, o que eu quero dizer com isso, resiliência e dinamismo? Se você tem um governo, né, que é totalmente onisciente, onde você acha que eles são os perfeitos e totais guardiões do que é bom para o seu povo, é natural você imaginar que ele está partindo isso por base de alguma filosofia. Mas, no final de contas, toda concentração de poder começa a jogar qualquer filosofia que for para fora, e a sobrevivência desse poder monolítico se torna mais importante do que responder a qualquer demanda, né, filosófica, social, que possa estar surgindo na sociedade ou na história. O que eu quero, por exemplo, isso é uma velha história da ditadura. Eu acho assim, por exemplo, o governo chinês, né, muitas pessoas dos cidadãos chineses, ou até mesmo cidadãos que viveram em outras ditaduras, a gente tem uma visão muito caricata de o que é viver num estado totalitário, que a gente sempre imagina que, obviamente, ou todo mundo ou é ignorante, ou todo mundo está sendo completamente calado pelo governo. Não, mas existe nessa ideia do poder totalitário, total, uma segurança de você achar que, não, ele sabe, ele está fazendo o melhor, porque quem sou eu para ditar o que é melhor, né? Aí diz para fazer o melhor pro infalível, né? Isso acontece com qualquer tipo de concentração de poder. Eu acho também que quando uma empresa se torna um monopólio, a gente começa a participar, começa a acreditar, então, ela começa a parar de mover
de agir em prol de um sistema, de uma filosofia, né? Para simplesmente manter a sua sobrevivência, acima de qualquer coisa. Mas isso não gera resiliência nem dinamismo. O que eu quero dizer com isso? Tanto o governo totalitário quanto o monopólio empresarial, ele começa a alocar cada vez mais recursos para evitar a oposição, qualquer tipo de oposição, né? Isso que faz tanto a empresa como o Elon Musk, isso faz as grandes empresas de tecnologia atual, eles gastam fortunas, a própria Microsoft, adquirindo, comprando e tentando buscar o monopólio, ou seja, evitar futuras competições. Isso não é muito diferente de um governo ditatorial que invade embaixadas e manda prender o líder da oposição, entendeu? Como foi o caso agora da Embaixada do México na Nicarágua, se eu não me engano. Que a polícia invadiu. Ou seja, o que a gente está querendo dizer com isso? A minha preocupação... Porque é muito difícil você falar assim... porque eu não quero que a gente tenha essa visão que a gente fala assim, puxa, como era bom o governo na democracia social, porque lá as pessoas brigavam pelo bem comum. Não é verdade. E tanto que isso variava de sociedade para sociedade. O que é importante das democracias sociais, das estruturas que acho que tanto eu quanto você, a gente acredita que é importante, é que são espaços onde várias vozes podem ter essa oportunidade de falar. E para que todas essas várias vozes acham importante que o outro seja capaz de falar, não é um risco para a sua sobrevivência, é uma necessidade para eu me estruturar. Logo, todas essas vozes, por mais divergentes que sejam, têm que estar partindo de uma filosofia em comum. Então, o que a gente está vendo agora nesse momento é ao contrário. Essa hiperconcentração de poder gera automaticamente a demonização do outro. Toda oposição é um risco de vida, né? E isso começa a espalhar por todos os âmbitos. Qualquer coisa que possa ser um risco para a Google tem que ser comprada, tem que ser trocada, né? Ou então os próprios governos começam a assim, eu tenho que concentrar mais poder no Supremo Tribunal, porque a única maneira de um monopólio estar com o outro é um outro monopólio, entendeu? Olha a situação que a gente entra. O Supremo Tribunal Brasileiro tem que começar a proibir, ditar regras e cancelar certos veículos de mídia sem passar pelo Congresso, sem passar pelos espaços que imaginava, porque, caso contrário, é a única maneira que um monopólio você consegue lidar com o monopólio, com outro monopólio truculento. E nessa truculência, né, desse... um olho por olho, todo mundo acaba cego. Esse é meu quarteto. Exatamente. É claro, o meu discurso anterior não era de forma alguma defender que uma visão de um ou outro governo seja necessariamente melhor do que de outro, mas o que eu quero dizer é o seguinte: claro, entendi. Sociais que tecnicamente um governo representativo deve atender, né, por conta de uma assembleia de cidadãos que formam aí o Congresso Nacional, idealmente, estruturalmente, a filosofia por trás disso é que ali seria um veículo, seria uma estrutura social, política, de pensar regras e pensar estruturas que atendam os fins sociais, né? E por isso que a gente... Qual é a pressão? Mas por que ele realmente faria? Eu não acredito que ninguém faz nada por altruísmo. Assim, eu acho que o altruísmo tem um valor, mas esse valor tem que ser algum retorno, né? Eu acho que eu tenho que agir de uma maneira boa com a sociedade, porque eu quero ver numa sociedade onde as pessoas ajam de uma maneira boa na sociedade, né? Qual é a pressão que existe num Congresso para agir em prol da sociedade? Isso é medido, as pessoas sempre vão medir esses dois. Não existe, as pessoas não acordam simplesmente para fazer o bem. Ou eles acreditam que para o meu futuro, para a minha segurança, né, para o meu crescimento, eu preciso estar numa sociedade democrática, potente, onde vozes de oposição possam falar, então eu vou agir em prol disso. Mas nós estamos num momento onde
a classe política e também a própria sociedade começa a achar que não existe o retorno, não é ali que eu vou encontrar, não é a democracia, não é autorizando o outro falar que eu vou ter a minha segurança, muito pelo contrário, qualquer oposição é um risco de vida existencial para minha instituição, para minha pessoa, né? Logo, você não tem pressão para esse debate. Aí, mas aonde, o que tem uma pressão que existe tão real? Às vezes tem a pressão financeira, né? O bônus, olha, mas se você apoiar o Elon Musk, quem sabe no futuro você pode ser o próximo Elon Musk, entendeu? Ou então, se você é da classe política, e você vai estar... A sociedade não está muito organizada, não pode impressionar, mas alguém como o Elon Musk pode vir aqui e fazer uma tremenda de uma oferta, né, para a construção de minério, ou ao contrário, ou esse governo pode, eu pago o Elon Musk, em troca esse governo vai me dar, assim, dinheiro, né, vai me dar poder. Eu acho que a gente tem que sempre pensar onde é que está o ônus e o bônus. Acho que, então, sempre que a gente conversar sobre coisa, o que é o futuro, que tipo de altruísmo, que tipo de boa sociedade, a gente tem que pensar, tá bom, mas quais são os ônus e bônus para a construção dessa sociedade, e se as pessoas concordam que o ônus de um isso não pode ser o bônus do outro, né? Não, e os próprios, assim, o compartilhamento de ônus e a concentração dos bônus. Né? Aí sim, aí começa a gerar cada vez mais a barbárie. Eu acho que isso começa a gerar a barbárie. Porque no final das contas, os bônus são divididos igualmente com todos, né? E, então usar de aparatos sociais que deveriam estar otimizando o benefício para a coletividade, para atender a interesses privados, né? Esse que é o maior problema. Então, quer dizer, o maior problema não, é um dos problemas. Mas, assim, eu concordo com a sua visão na relação à criação de resiliência e dinamismo como sendo de certa forma, as duas âncoras para uma sociedade que seja mais justa e igualitária. Assim, qualquer que seja a filosofia do tempo que vai imperar, que vai passar por ela, né? Assim, porque a gente vive momentos históricos diferentes, com necessidades distintas, com pressões diferentes. O espírito do tempo, né? Como dizer, né? Que são diferentes em cada época e que a gente lida com problemas que até então nunca foram lidados antes e que nós somos os primeiros. A sociedade está aí, temos que lidar com isso aí. É isso que tem. Então, a partir disso, como minimizar os ônus e como otimizar ou pelo menos compartilhar os bônus, né? Aí você entra numa ética até utilitarista, né? De maximização. Bônus e ônus, eu acho um pouco. Aí você começar a fazer o vetor, né? O calcular, tira um bônus aqui, um ônus dali. Exato. O que tecnicamente, se falar em direitos fundamentais, são coisas inalienáveis e não existe como você trade-off nenhum deles. Uma correção um pouco sobre a minha lógica, na verdade é o contrário. Assim, quando eu falo que eu acho que a minha relação do que é uma boa sociedade é que ela é resiliente e dinâmica, né? Ela é dinâmica porque ela consegue aceitar a transformação que vai torná-la capaz de mudar sem ela ter que entrar numa implosão total, né? Como ditaduras. Ditaduras só acabam em implosão total, né? Ou um tremendo caos, porque ela é muito incapaz de aceitar transformações. O Brasil é um caso até interessante em relação a isso, mas isso aí, como a gente sempre está muito complicado. Aí eu acho que é o contrário. Eu acredito que um Estado mais igualitário, né, e democrático gera uma sociedade que pode ser mais dinâmica e resiliente, né? Eu acho que qualquer organização muito monolítica, né, como uma ditadura, ou então uma empresa como o do próprio Elon Musk, né, ele é o detentor, né, de todo o conhecimento, poder, sabedoria, capacidade, sagacidade e beleza no mundo,
eu acho que gera um monolito oco, né? Um monolito oco, porque ele tem que ser perfeito, ele não pode falhar, né? Nessa mesma maneira como um Estado que ele não tem espaço para diferença, ele tem um conceito de mais poder, qualquer falha é a falha de tudo, né? Então, se uma empresa do Elon Musk falhar, né, ou se uma decisão de um ditador estiver errado sobre qualquer assunto, isso significa que todo o resto está em jogo. Por isso que o Elon Musk leva tão a sério a presença, a voz dele online. Essa coisa que ele parece que ele está trolando a internet, ele está tentando sempre jogar o caos dentro da discussão, para as pessoas não serem capazes de enquadrar o Elon Musk, e nisso ele conseguiu um certo dinamismo. Porque ele já concentra tanto poder que se ele tivesse que responder de maneira lógica e racional dentro de ciclos comuns de discussão, ele seria facilmente enquadrado. Ele acho que tem uma coisa até interessante, que ele cria o próprio dinamismo nessa maneira caótica dele de agir, né? Ele tem tanto poder, né? Tanto dinheiro, né? Que ele tem problema nenhum. Se for é uma estratégia para ele conseguir alcançar os interesses dele. Ele não chega com uma voz assim, eu sou a voz da razão. Não, eu sou a voz do caos, e no caos só eu vou sobreviver no final. Porque ele faz isso. Ele quer ver o circo pegar fogo, porque no final das contas ele tem dinheiro suficiente. O próprio algoritmo, a própria rede, a própria visualização, no final é isso, é monetário. É monetário. É isso. É isso. O incentivo, a lógica por trás do algoritmo é do caos, de gente tweetando, retweetando e compartilhando, e olha isso aqui, e a gente está fomentando, né? Falem bem, falem mal, falem do mais. Ele sobrevive. Ele não precisa responder dentro dos veículos tradicionais, ele não precisa argumentar logicamente com outros economistas, com representantes do governo brasileiro. Ele não precisa, ele joga ali no caos, deixa todo mundo batendo cabeça, e no final, ele ainda a única coisa que importa é que ele concentra poder o suficiente para dar a martelada final, para comprar o Twitter por um valor que não faz sentido nenhum econômico, mas faz sentido dentro dessa estratégia de ser o único capaz de sobreviver no caos. E você vê essas estratégias sendo feitas até por várias classes políticas no Brasil e no mundo, né, que estão abrindo mão de qualquer debate racional, porque no caos do algoritmo, o mais louco sobrevive, entendeu? Quer dizer, sobressaem, né? Sobressaem, exatamente. O importante é sobressair. Sobressair. Eu acho que é uma... Tenho dúvidas sobre esse nosso blog, até onde vai, porque a gente está tendo um debate muito racional. Eu tinha que falar algumas coisas assim que se sobressaiam. Não, mas, cara, eu gostei muito dos teus insights hoje. Foram muito bons, muito bons. Quero ser aquela bola e que você sempre levanta as melhores bolas assim, para isso também. Não, mas é isso que a gente estava sem tema, né? Pré-definido. Pois é, agora. Então, mais um episódio experimental do podcast experimental da Unaíma. Discutindo. Todo mundo joga qualquer coisa na internet, né, cara? Então, assim, e é isso. Então, é bom que pelo menos um espaço para uma conversa um pouquinho mais profunda sobre algum tema, né? Alguma coisa que faça a gente sair do dia a dia, do automatismo do dia a dia, né? Olha só, Leonardo, a questão é a seguinte: pode ser qualquer coisa, contanto que não seja de qualquer maneira. Olha. Tá certo? Então, a frase de conclusão. Eu acho que esse nosso episódio experimental da Unaíma, acho que vamos ficando por aqui. Muito obrigado, Leonardo, aí pela mais uma participação, falando diretamente aí da Espanha, né? Obrigado aí por aceitar aí o fuso horário, pegar sua tarde de sexta-feira, que você deveria estar curtindo aí em Barcelona, para discutir o futuro da filosofia e da tecnologia aqui comigo. Não, mas é ótimo, tá ótimo. Aqui agora começa o final de semana, né? Então. Pois é, tá cedo ainda, né? Pelo menos é isso, né? Começa às 9 da noite, né? Não, para os espanhóis, sexta-feira já é final de semana, eu acho. Então.
Exatamente. Então, assim, não tem mais. Mas valeu, cara. Obrigado aí.